Meus caros amigos e amigas que nos acompanham pela TV Canção Nova, estamos começando a nossa Escola da Fé de hoje. É uma alegria podermos nos encontrar mais uma vez. Quero saudar vocês que estão aqui no nosso auditório, vocês também de casa que nos acompanham. E eu os convido a gente fazer uma oração, pedindo a Deus que nos abençoe nesta noite, que o Divino Espírito Santo nos ilumine, nos conduza, nos assista, para que a gente possa fazer um bom programa desta noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, tudo será criado, renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozamos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pedindo à Virgem Maria, nossa mãe, mãe de Jesus e mãe da Igreja, que interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glorioso, bendito São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quero saudar aqui vocês que estão no nosso auditório, dizendo pelo menos o nome das cidades de vocês, né? Temos aqui amigos de Juatuba, em Minas Gerais, é isso mesmo? Sejam bem-vindos. Belém do Pará, ok? Do Pará. São Gonçalo, Rio de Janeiro. Bebedouro, São Paulo. Brasília, Distrito Federal. Cachoeira Paulista, aqui é a nossa cidade. Criciúma, em Santa Catarina. São Paulo, capital. Curitiba, Paraná. Jacareí, São Paulo. São José do Rio Preto, São Paulo. E Rio de Janeiro, capital. Sejam bem-vindos. Vamos fazer o nosso programa juntos. E eu quero dizer que no programa de hoje nós temos um convidado especial. Vocês já estão vendo aqui, Dom Antônio Keller, bispo, né, da Diocese de Frederico Westphalen, no Rio Grande do Sul. Nós sabemos que os bispos estão na 54ª Assembleia dos Bispos, aqui em Aparecida, bem pertinho de nós. Então, é muito bom que a Canção Nova tenha a oportunidade de convidá-los para vir aqui participar dos programas, né? Terça-feira tivemos no Trocando Ideia 2 cardeais participando, Dom Odilo, Dom Orani. Outros bispos deverão participar, né? A Assembleia está terminando amanhã. Então, tenho a alegria de receber aqui hoje Dom Antônio, para a gente conversar sobre a Assembleia dos Bispos, conversar sobre a família, que é objeto, né, também da última exortação apostólica do Papa Francisco, e, sobretudo, do tema da Assembleia dos Bispos, que é sobre os leigos, né? Um assunto que interessa a nós, leigos, muito de perto. Então, sobre todas essas coisas, nós vamos conversar. Dom Antônio, muito prazer em recebê-lo aqui, muita alegria. Eu já o conheço há muito tempo, acompanho os seus escritos, né? O seu boa noite aos nossos telespectadores. Bem, quero agradecer o convite de estar aqui com vocês na Canção Nova. Para mim uma grande honra, uma grande satisfação e, mais do que tudo isso, é uma grande alegria espiritual estar aqui nesse lugar abençoado por Deus, que oferece e produz um efeito tão grande para a salvação, para a santificação de tanta gente. A Canção Nova é um marco na história da Igreja do Brasil e eu me sinto assim muito honrado de estar aqui junto com o professor Felipe Aquino também, que tem a minha admiração, meu carinho, a minha amizade. Quero agradecer o convite, quero saudar a todos os nossos telespectadores e do Brasil todo, especialmente aqueles da Diocese de Frederico Westphalen e, se o professor me permite, muito especialmente os padres e os seminaristas da Diocese de Frederico Westphalen, que eu tenho certeza estão nos acompanhando e com alegria eu quero cumprimentar a todos. Que bom, eu quero dizer, inclusive, que as pessoas que quiserem
porventura mandar a sua pergunta durante o programa para o Dom Antônio, eu vou até aqui colocar os caminhos pelos quais você pode mandar a sua pergunta. Por exemplo, pode usar aí o telefone 12 3186 2600, pode usar o e-mail do programa, que é Escola da Fé, @cancionnova.com, e pode usar também o Facebook, facebook.com/Escola da Fé. E tem também o Twitter, né, que é @Escola da Fé. Então, está aí 4 maneiras de você poder participar, mandar sua pergunta aqui para o Dom Antônio. Essa conversa que vamos ter sobre a Assembleia dos Bispos, que além de tratar dos assuntos, né, dos leigos, já tratou de muitas outras coisas também importantes. Quero antes rapidamente dar aqui alguns avisos importantes, né? Um aviso muito importante é o seguinte: a TV Canção Nova informa, já tem comunicado isso, mas vamos sempre repetir, que no final do mês de março, né, foi alterado a frequência do sinal do satélite que envia o sinal analógico para as antenas parabólicas. Então, quem tem antena parabólica, o sinal do satélite foi alterado. Então, como é que você pode acertar o seu receptor? Então, você pode, né, fazer o seguinte. Primeiro, você pode, por exemplo, acessar aí na internet tv.cancionnova.com e saber mais, ter as informações. tv.cancionnova.com, ok? E ter aí as informações. Pode também telefonar para esse telefone que eu já dei aqui, 12 31 86 2600. Tem gente que não gosta de internet, então pode telefonar, tá certo? Ou pode também mandar o seu e-mail, né, para faleconosco@cancionnova.com. Então, por esses 3 caminhos, você tem as instruções como você acerta o seu receptor para receber a nova frequência, ok, do sinal analógico através da TV parabólica, ok? Isso aqui é muito importante, então você fica aí sem poder captar o sinal da Canção Nova, tá? Pessoal que tem a sua parabólica. Muito bem, o que mais que eu tenho aqui de aviso importante? Quero aproveitar já para falar desse calendário. Um pouquinho antes de começar o programa, o Eto estava mostrando esse calendário. Eu quero só reforçar o porquê desse calendário da Canção Nova, que tem em cada mês um boleto bancário no valor de R$30. O que é isso? A Canção Nova tem que fazer toda a digitalização do sistema, passar do sistema analógico para o sistema digital. Algo que custa caro, porque você muda equipamentos, muda uma série de coisas, né? E as televisões são obrigadas a fazer isso até um determinado prazo, porque senão elas saem do ar. E a Canção Nova tem que digitalizar cerca de 100 cidades. É um trabalho gigantesco, precisa de muito dinheiro. Então, esse boleto é um pedido extra que você contribua com R$30, né? Você pode recolher aí, por exemplo, em casas lotéricas, ok? Preferencialmente nas casas lotéricas. Pode também ser pago em qualquer banco até o vencimento do boleto, né, que é mês a mês, ok? Enfim, com isso você ajuda a Canção Nova a dar esse passo tecnológico muito importante, que é obrigado para o Brasil inteiro. Não é só no Brasil, o mundo inteiro está entrando para o sistema, saindo do analógico e indo para o digital, porque é um sistema onde você tem um som melhor, tem uma imagem melhor, entende? Então, dá uma captação melhor. Muito bem. Quero rapidamente aqui apresentar alguns dados do Dom Antônio, antes de começar a nossa conversa. Dom Antônio, tem muita coisa aqui que foi colocada aqui no meu script, mas eu vou até pedir para o próprio Dom Antônio se apresente. Eu vou dar alguns dados sumários, né? Bispo da Diocese de Frederico Westphalen, foi feito bispo pelo Papa Bento XVI em 2008, né? A sua ordenação episcopal aconteceu exatamente em 2008, na Catedral Metropolitana de São Paulo, porque Dom Antônio, como ele vai contar, ele morou muito tempo aqui em São Paulo, foi padre muito tempo em São Paulo, na capital, nasceu inclusive na capital, não é? E depois foi feito bispo lá para a cidade de Frederico Westphalen, que é no norte do Rio Grande do Sul, não é? Dom Antônio, explique para nós essas coisas todas. Primeiro, explique um pouco quem é o senhor. Vamos começar um pouco da sua biografia. Bem, eu
Como disse, nasci em São Paulo, vivi sempre em São Paulo. Paulistano. Paulistano. Eu sempre digo que eu tenho 3 defeitos na mesma pessoa. Eu pensei que o senhor fosse alemão. Não. Eu sou paulistano, De Frederico Westphalen. paulistano e corintiano. São 3 mesmo? defeitos da mesma pessoa. Nasci em São Paulo e sempre vivi em São Paulo, vivi trabalhando na Arquidiocese de São Paulo como padre o tempo todo, não é? Fora o período que eu estive em Roma para os estudos que o cardeal, primeiro Dom Paulo Evaristo Arnes, depois Dom Cláudio Umes, então encaminharam. Quais os cursos que o senhor fez em Roma? Em Roma eu fiz teologia espiritual, mestrado em teologia espiritual, que é um curso na Universidade Gregoriana de Roma, uma grande universidade de Roma. Depois vim para São Paulo, voltei ao Brasil, fiquei vários anos trabalhando como diretor espiritual do seminário de filosofia em São Paulo e ali ajudando na formação de novos padres. Aí Dom Cláudio Umes então pediu que fosse novamente a Roma para uma complementação dos estudos. Então fiquei um período de 1 ano e fiz um curso ali de formação de formadores do seminário. Eu penso que Deus me deu... Formação de formadores do seminário? Exatamente. Isso é muito importante. Formar pessoas que depois vão trabalhar nos seminários, vão se dedicar à formação dos futuros padres. Né? Depois voltei e 2, 3 anos depois aí veio a nomeação lá para a Diocese de Frederico Westphalen. Tomei posse em 2008, em agosto, então vou completar agora 8 anos como bispo da Diocese de Frederico Westphalen. Eu sou o 4º bispo da Diocese de Frederico Westphalen. Dom Antônio, todos os bispos estudam em Roma antes de serem nomeados bispos? Porque todos que eu conheço ou fizeram mestrado, doutorado em Roma. É uma maravilha isso, né? Sim. É mais ou menos uma praxis isso? Não há assim uma obrigatoriedade disso, não é? Na verdade, o que acontece, a meu ver, a Igreja nos dá uma oportunidade de, através do estudo específico nas diversas áreas da teologia, a teologia moral, a teologia pastoral, a filosofia, o dogma, a espiritualidade, então, de certa forma, nos prepararmos melhor para podermos servir melhor a Igreja. Então, naturalmente, a meu ver, a Igreja escolhe alguns destes, não é? Ainda que isso não seja uma norma obrigatória, mas escolhe alguns destes para o serviço como bispo. Não é? Eu penso que é importante que o nosso telespectador também entenda, não é? O ser bispo não é um cargo de honra, não é um ser a mais do que os outros, não é? Como que uma promoção, vamos entender assim. Não, é um chamado a um serviço específico, a servir uma igreja particular, uma igreja diocesana, a gastar a vida ali, a orientar o pensamento, o sentimento e a ação, dando a vida por aquela igreja, por aquele povo que Deus nos confia. Eu penso que hoje essa visão do ser bispo é muito importante, superar essa ideia, não é? Muita gente ainda guarda essa ideia de que o episcopado, de que o bispo é então simplesmente uma honra, um cargo, um título honorífico, não é? Não é. De fato a Igreja não entende assim, nunca entendeu e agora, depois do Concílio Vaticano II, ainda a Igreja é mais clara nesse sentido de que o episcopado é um serviço. Não é? Digo assim, nós, bispos, a nossa melhor atitude na igreja a qual nós servimos é a atitude de estar de joelhos diante daquela igreja, servindo e dando a nossa vida, gastando a nossa vida pelo bem daquele povo. Mas a responsabilidade do bispo é enorme, né, Dom Antônio? Porque o bispo, como ele, o mestre da doutrina, que tem que vigiar a doutrina na sua diocese para que não haja erros de doutrina,
né? É uma responsabilidade muito grande, né? E nem sempre isso é fácil, né? Geralmente não é fácil. Hoje ainda mais do que antigamente, porque o mundo de hoje é um mundo diferente. Não é? Nós não temos mais um mundo assim com uma unidade de pensamento, de costumes, nem mesmo de fé, nem mesmo de religião. A multiplicidade de situações que nós vivemos hoje nos leva a encontrar realidades que são extremamente difíceis de serem enfrentadas. Há hoje situações, por exemplo, citando a diversidade, por exemplo, de crenças religiosas. Uma infinidade de visões a respeito da religião, a respeito de Deus, e tudo isso... E muito relativismo religioso, né? Tudo isso pesa para o bispo. Por quê? Porque nós somos mestres da fé, nós temos que fazer chegar a verdade, que é Jesus Cristo. A verdade não é um livro. Se fosse um livro, se fosse alguma coisa, se distribui para o povo e pronto, está cumprida a nossa obrigação. Mas a verdade é uma pessoa que tem que ser anunciada, que tem que ser levada a todos aqueles que, de certa forma, o bispo tem a sua responsabilidade, não é? Mas eu penso assim, eu penso que esse desafio, nós temos que respondê-lo com alegria, né? Com esperança. Eu sou um homem assim que fundamento a minha vida sempre em não deixar nunca de acreditar. Muitas vezes, diante dos problemas, das dificuldades que a gente enfrenta, coisas intrincadas, coisas assim que vão se muitas vezes assim avolumando, não é? Eu penso assim, se eu não consigo resolver, se eu não consigo dar uma orientação melhor, Deus vai fazer isso, né, através de mim. Então eu penso que a atitude maior que nós temos que ter como bispos, essa atitude de ver a realidade, analisar a realidade, ter a capacidade de detectar os problemas, né, e confiar muito em Deus, porque o que nós podemos às vezes é muito pouco, mas Deus pode muito mais. Antônio, uma pergunta assim bem particular, né, mas eu gosto sempre de fazer, né? O que o levou a escolher o sacerdócio? O senhor morando lá em São Paulo, uma cidade que é cosmopolita, tem tudo que tem no mundo, tem em São Paulo, né? Quer comer uma comida japonesa, você acha? Quer comer uma comida italiana, você acha? Quer comer uma comida chinesa, você acha? São Paulo é cosmopolita. São Paulo é um mundo de atração para o jovem. Como é que no meio de um mundo desse o senhor escolhe ser padre? Né? Bem, eu assim nasci numa família católica, mas não exageradamente católica, né? Ali o quadro da minha família era muito assim, muito claro. Meu pai era muito religioso e também uma tia muito religiosa. Tu tinha mais irmãos? Uma irmã. Uma irmã que é mais velha do que eu, tem a sua família, moram em São Paulo. A minha família é uma família muito querida, muito próxima, apesar da distância física, mas sempre muito próxima. E ali, eu já como criança pequena, com meu pai, eu tenho essa lembrança de ir à missa, sem entender muito as coisas. A missa Você morava ali em que bairro de São Paulo? Nós morávamos no Belenzinho. Belenzinho. Um bairro assim, a paróquia mais próxima era a paróquia São Carlos Borromeu, dos padres agustinianos, e perto havia a paróquia São José do Belém, era onde meu pai frequentava. E eu algumas vezes fui com meu pai a essa paróquia, e me lembro muito disso, de ver ali os coroinhas ajudando a missa. Aquilo para mim foi um chamado, né? Depois eu entrei no colégio, comecei a estudar no colégio dos agustinianos. E ali Deus colocou na minha vida bons padres, homens que eram dedicadíssimos a nós, que nos... Qual foi a década de... Fui... 60, 70? Isso foi 60, eu comecei a estudar anos 60. Então, até 62, 63, lá com os agustinianos, que era o curso primário, chamado curso primário, 4 anos do primário. Aí eu entrei no seminário. Então entrou muito jovem. Dos agustinianos. Eu tinha 12 anos. 12 anos? Quando eu entrei no seminário. Mas fui assim,
decidido a ficar, decidido a ser padre. Eu quando leio esse Vocação texto, mesmo, o chamado livro de mesmo. Samuel, quando Deus chama o menino Samuel, não é? Samuel, Samuel. Eu me lembro muito de como aconteceu a vocação. Então a vocação para mim foi uma coisa assim muito natural, sabe, professor? Muito assim, muito normal, não houve momentos extraordinários, nada assim de extraordinário, coisas do dia a dia, mas eu penso que através das pessoas com quem eu encontrei, com quem eu convivi, Deus se fez presente e me encaminhou para o sacerdócio. Ok. Dom Antônio, vamos fazer um primeiro intervalo, está na hora? Daqui a pouquinho a gente já volta, vocês vão ver aí que o intervalo é muito rápido, não passa de 3 minutos. Pode marcar no seu relógio para você ver.